Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo ao programa Café com Direito. Toda semana com um tema novo sobre direito. Você sabe que esse universo jurídico fala-se de tudo. A gente fala de direito civil, direito do consumidor, direito à medicina, direito criminal. E tem outras vertentes que também faz parte do direito. E essa semana, como a gente está comemorando aí o Dia do Perito, eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de entrevistar 2 peritos. Né? E eu quero apresentá-los a vocês que tiveram a honra de estar aqui para comemorar esse dia, que é o perito José Viana Amorim, que é perito da Polícia Federal e representante da categoria aqui no nosso estado da Paraíba, Herbert Bossum Teixeira, perito estadual e presidente do sindicato. Sejam bem-vindos e parabéns pela data. Muito obrigado. Obrigado. A primeira questão é, por que 4 de dezembro, dia do perito, e qual a grande relevância, e aí é claro, né, vão ter que ressaltar a categoria de vocês, no dia 4 de dezembro? Veja bem, o dia 4 de dezembro foi eleito o Dia do Perito, em homenagem ao nosso patrono, né, Dr. Otacílio de Souza Filho, né, que no desenrolar da atividade pericial, ao atender um local de crime contra a pessoa, ele era um local de difícil acesso e no atendimento ele sofreu um acidente e caiu no precipício, né, chegando a óbito também durante o trabalho. Então, no 4º Congresso Nacional de Criminalística, foi sugerido que o dia 4, que é a data do nascimento do Dr. Otacílio, fosse também comemorado o Dia do Perito, né? E por unanimidade foi aceita essa data como nosso Dia do Perito, em homenagem ao Dr. Otacílio. Olha, antes da gente entrar mais um pouquinho sobre a importância e tudo, eu gostaria de forma institucionalizada aqui e até para quem está nos ouvindo, conhecer quais são as atribuições, doutor Viana, de um perito. E aí pode ser a sua área do perito como perito federal. O perito criminal, ele exerce várias atividades, né? Então, no caso nosso específico da Polícia Federal, nós temos 18 áreas de ingresso, né? 18 áreas de ingresso, e como a área que existe várias formações de nível superior, por exemplo, o pessoal para o candidato que quer concorrer à vaga de perito na área de crime ambiental, ele pode ter formação em biologia, pode ter formação em engenharia florestal, entre outras. O candidato que quer concorrer à vaga de perito em informática, ele pode ter formação em processamento de dados, ele pode ter formação em informática e por aí vai. Então, hoje nós temos 18 áreas de formação, mas ao todo são 30 cursos de graduação para poder ingressar como perito criminal. Doutor Herbert, e o nosso Estado, aqui como representante dos peritos dentro do nosso Estado, tem essa exigência também em concurso público? Porque nós temos uma gama de estudantes, de pessoas aí se preparando para concurso público, né? E aí pode ver nessa área de perito uma boa oportunidade de trabalho, né? O que faz um perito estadual, criminal aqui no nosso Estado, e qual seria essa forma de ingresso e quais seriam as áreas? Veja bem, de acordo com o Código de Processo Penal, o requisito para investidura no cargo de perito oficial é um nível superior, né? Nós ainda não chegamos, no que diz respeito ao concurso, a restringir por áreas, né, de atuação, assim como o NPF, que eu acredito que seja um modelo ideal, né? Mas no último concurso que houve, as vagas foram restritas, se não me engano, para 17 áreas, né, no meio acadêmico. Não vou recordar todas, mas, por exemplo, fonoaudiologia, farmácia, as engenharias, outras ciências biológicas, eu acho que ficou de fora a área de direito, né, que tem sido um consenso dos estados, dos demais estados, de barrar um pouco o ingresso dos candidatos graduados na área de direito por não contribuir de maneira técnico-científica, né, para alguns exames. Então começaram a barrar essa área, mas as demais áreas científicas de formação científica podem pleitear o seu ingresso na carreira de perito oficial. Ótimo.
Doutor Viana, qual é a importância de uma perícia, né, no resultado, né, de uma investigação criminal e principalmente para os direitos humanos? Quando a gente fala assim da relevância da perícia criminal para a persecução penal, eu queria aqui fazer assim, contextualizar, né? Nós sabemos que na sociedade moderna, né, o Estado, quando ele toma conhecimento da ocorrência de um fato criminoso, cabe a ele, né, investigar esse fato, né, buscando identificar a materialidade e a autoria do crime, né, e com base nesse conjunto de elementos, propor ação penal contra o acusado, o qual será julgado no processo penal e ele vai ser submetido ao contraditório e ampla defesa e ao final do processo ele pode ser condenado a cumprir uma pena ou ser absolvido. Então, ao longo dessa persecução, qual é o papel da perícia criminal nessa persecução penal? Ela é importante porque, como disse aqui o Herbert, né, sempre que o crime deixa vestígios, né, é indispensável a realização da perícia, certo? E o Código de Processo Penal também vai dizer que quem vai realizar essa perícia é o perito oficial. Então, em termos de Código de Processo Penal, é o seguinte: quando acontece o crime, tem que ser feito o exame pericial e esse exame pericial deve ser feito pelo perito oficial. E a Lei 12.030 diz que perito oficial são os peritos criminais, os peritos médico-legistas e os peritos odontologistas. Então, são essas três categorias de perito oficial que nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico, certo? Então, quando a perícia ela vai fazer o exame pericial, ela se torna relevante pela própria natureza do exame pericial, certo? E eu posso aqui destacar essa natureza da prova pericial nos seguintes aspectos. Primeiro, é uma prova técnico-científica. Por que técnico-científica? Que ela é produzida por um especialista por formação em uma área das ciências forenses. Segundo, ela é uma prova objetiva. Se ela é uma prova técnico-científica, automaticamente ela vai ser uma prova objetiva, que possibilita o contraditório. Ou seja, um assistente técnico da defesa ela pode muito bem questionar uma prova feita pela perícia oficial, chegando inclusive até a refutar a conclusão. Então isso que torna a prova objetiva. Segundo, em terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar a relevância da prova pericial é porque ela é uma prova que ela é produzida ao longo de toda a persecução penal. Então eu costumo dizer o seguinte, que o papel da perícia criminal ela é transversal ao longo da persecução penal. Ou seja, a perícia ela atende tanto à autoridade policial, que no Brasil hoje é o delegado de polícia, quanto ao Ministério Público, que é o autor da ação penal, quanto ao próprio juiz, inclusive mesmo na fase da execução penal. Né? Um caso assim, interessante que aconteceu nos Estados Unidos, foi feito um projeto lá chamado Innocence Project. Esse projeto lá foi desenvolvido porque tinha muitos presos que estavam no corredor da morte para ser executado, né? E com o desenvolvimento da perícia de DNA, muitos casos foram reabertos, né? E esses presos que estavam já no corredor da morte foram inocentados. Ou seja, isso é uma prova de que a perícia ela não atua só junto à polícia judiciária, mas ela também tem uma atuação durante toda a persecução penal. Isso aí eu vejo como algo relevante, né? E, por fim, eu também gostaria de destacar a questão da sua repercussão no que diz respeito aos direitos humanos. Suas garantias. As garantias, porque a prova pericial, a partir do momento em que ela é técnico-científica, ela é objetiva, então ela leva uma maior segurança para o processo penal. Né? Então, um processo penal seguro, um processo penal com credibilidade, ele também garante os direitos humanos. É verdade. E a gente vai ter que conhecer mais um pouquinho dessa área, mas vocês vão ter que aguardar no próximo bloco que a gente retorna para falar sobre a importância. Será se a sociedade está dando a devida importância
que se tem essa perícia, a perícia independente. Já já a gente retorna com o programa Café com Direito, hoje gravado diretamente do Hotel Village, aqui da Epitácio Pessoa.